Se você acha que a taxação de 50% que o Trump impôs sobre o Brasil é tudo, vocês não perdem por esperar o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que é muito pior. Vocês devem lembrar que o Lula dizia que resolveria o problema da guerra da Rússia com a Ucrânia em uma mesinha de bar. O que acontece é que as intromissões do Lula na guerra da Rússia e da Ucrânia, de Israel, também com aqueles grupos terroristas, está refletindo diretamente no Brasil, porque o Trump hoje mandou um recado que pode ser catastrófico para o Brasil. Bom, vocês devem lembrar também que a imprensa dizia que tudo se resolveria, o Lula ia resolver tudo, que ele ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz e tantas coisas, e por isso viajava o mundo, porque ele era um homem muito respeitado no exterior. Prestem muita atenção nesse vídeo aqui, que é uma fala do senador dos Estados Unidos, Lindsey Graham, lá nos Estados Unidos, explicando o que o Trump está fazendo, principalmente com a Rússia, Índia e Brasil. Prestem muita atenção nesse vídeo aqui. Not approve in the House any new funding. Is it what Senator Blumenthal just laid out? Well, just stay tuned for tomorrow's announcement. The idea of America selling weapons to help Ukraine is very much in play. We've given Ukraine a lot. We've given them money. We've given them military aid. We now have a minerals agreement with Ukraine that's worth trillions of dollars. So I don't want to get ahead of the president, but stay tuned about seized assets. The Europeans want to limit the interest on the assets to go to Ukraine. Secretary Bessent wants to go further. Stay tuned about a plan to go after the seized assets more aggressively. Stay tuned for a plan where America will begin to sell to our European allies tremendous amount of weapons that can benefit Ukraine. Putin has calculated that we would get tired and Europe would get weary. He made a huge mistake. NATO is bigger and stronger, and we're more committed than ever to make sure he does not take Ukraine by force. So Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. China, Índia e Brasil, vocês vão se machucar. Vocês ouviram o que ele falou no final? China, Índia e Brasil, vocês vão se machucar se continuarem ajudando a Rússia. Já está claro para o mundo democrático de que o Brasil está do lado das ditaduras. Isso já está claro. E, novamente, Trump manda um recado para o Brasil dizendo que as taxações, que é de 50%, podem chegar a 500%. E aí vocês pensam, pô, será que isso vai acontecer mesmo? Será que o Trump não está só blefando? Gente, dá uma olhada na notícia que acabou de sair. Presta atenção comigo. Voltamos aqui aos nossos estúdios em Breaking News. Então, Donald Trump tinha feito a promessa, Tânia Falcão, na sexta-feira, faria um anúncio em relação à Rússia e fez. Se a Rússia não paralisar a guerra e não houver um acordo nos próximos 50 dias, uma tarifa secundária de 100% sobre os produtos russos e mais. Ele está ao lado do diretor-geral da OTAN. E é importante que eles falam sobre armamento dos Estados Unidos, que foi cedido à OTAN para o campo de batalha. Então, além de fazer uma ameaça econômica a Vladimir Putin, no caso, Donald Trump também irá dar novos equipamentos militares a Volodymyr Zelensky. É um pedido histórico de Volodymyr Zelensky a Donald Trump. Donald Trump vinha resistindo, mas como viu que não houve possibilidade de acordo com Vladimir Putin, agora cederá alguns mísseis do sistema Patriot. Isso é importante, porque além de mísseis, há uma bateria também de antimísseis para proteger o território da Ucrânia. E aí uma repórter faz uma pergunta a Donald Trump. Isso pode levar Vladimir Putin, agora sabendo que a Ucrânia tem um poder de guerra muito maior, a reagir? Sim, ele acha e acredita que sim. Ele fala também do domo de ouro.
Por quê? Nós temos o Domo de Ferro lá em Israel. E agora os Estados Unidos, também inspirados no Domo de Ferro, estão construindo um sistema antimísseis apelidado de Domo de Ouro para a proteção do território americano. Ou seja, Tainá Falcão, ele foi por tudo ou nada. Ou seja, faca no pescoço de Vladimir Putin. Ou você paralisa a guerra, ou as retaliações comerciais serão muito piores e a Ucrânia terá um poderio de guerra e bélico muito superior. Meu irmão, o cara armou a Ucrânia até os dentes. Deu 50 dias pro Putin parar a guerra. E deixou muito claro que todos os países que comprarem diesel ou ajudarem a Rússia de certa forma, e deixou claro as palavras: China, Índia e Brasil vão sofrer retaliações muito piores. É nessa situação que o Lula colocou o Brasil. E aí, quando você vem para o Brasil, você vê a esquerda dizendo não, é porque o Bolsonaro mandou o filho dele lá para os Estados Unidos para ferrar com o Brasil. É isso que a esquerda está dizendo, mas a realidade é outra. Todos os problemas mundiais que estão envolvendo Estados Unidos, países democráticos e países livres, o Brasil também está envolvido, mas do lado ruim da história. Graças a quem? Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes e essa turma. Esse é o resultado daquilo que a gente já vem falando há muito tempo atrás. E aí, Rony, mas não é só o Brasil, é China, Índia. Bom, a Índia, gente, escuta só essa matéria aqui. Enquanto o Brasil fica no alvo, Índia tenta escapar da metralhadora tarifária de Trump, apontada para o BRICS. O país tem se esforçado para mostrar aos Estados Unidos que não concorda com os planos do bloco de substituir o dólar como moeda de referência em transações comerciais e se distanciar da posição favorável de Lula. Vocês estão entendendo a que nível que isso tudo está chegando? O Brasil, por causa de um presidente irresponsável, tem se posicionado o tempo todo contra as democracias, contra os Estados Unidos, e pode piorar muito essa situação de taxação de 50%. Pode piorar muito. Tanto é verdade que ontem, o Brasil conseguiu de novo meter uma bola fora, através do Lula e o ministro de Relações Exteriores, se aliando à Coreia do Sul, que também é um outro país do... Perdão, não é Coreia do Sul, África do Sul, que é um outro país do BRICS, se aliou a eles para condenar, entrar com uma ação para condenar Israel. Dá uma olhada nessa matéria aqui, porque não é de acreditar. O governo brasileiro decidiu se somar oficialmente ao processo iniciado pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça ligada à ONU. A ação acusa o Estado israelense de cometer crimes de genocídio contra palestinos na faixa de Gaza. A decisão havia sido antecipada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em entrevista à rede Al Jazeera. So we made a huge effort to call for negotiations. The last developments of this war made us take the decision to join the South Africa, the ICJ. De acordo com o chanceler, a escolha reflete a piora do cenário no Oriente Médio e a falta de resultados nos esforços por diálogo. Diplomatas brasileiros apontam que, além de Gaza, há ações violentas também na Cisjordânia, região que, segundo eles, não está envolvida com o grupo Hamas. A adesão do Brasil à ação judicial pode gerar reações por parte de Israel e aumentar a tensão com parceiros estratégicos como Estados Unidos. O conselheiro internacional da presidência, Celso Amorim, sugeriu que o Brasil mantenha apenas o mínimo nas relações bilaterais com Israel e avalie a suspensão do acordo de livre comércio entre os dois países. As autoridades aqui de Israel rejeitam as acusações e dizem agir de acordo com o direito internacional. Esses petistas, esses esquerdistas que não têm nada na cabeça, eles estão botando a ideologia deles acima de qualquer coisa. Você viu a própria matéria da repórter falando, isso vai aumentar tensões com aliados como os próprios Estados Unidos. O cara já afundou a gente na guerra da Rússia com a Ucrânia, porque foi se meter e não devia. Se afundou a gente na guerra agora de Israel contra esses grupos terroristas, Irã e etc. Brigou completamente, diretamente com o Trump, saiu pelo mundo dizendo que quer destruir o dólar, que não sei o quê. Qual que é o tamanho desse anão de jardim, boca de sacola, pensa que ele tem, gente? Qual que é o tamanho? E concomitante a isso, tem o outro, né? Tem o ditadorzinho, careca, com síndrome de superpoderoso, que foi mexer com empresas norte-americanas. Aí vem a esquerda e diz, não, porque estão taxando os Estados Unidos por causa do Bolsonaro, que o Bolsonaro mandou o filho dele lá para taxar. Ei,
Dá uma olhada nesse contexto internacional todo, tudo que está acontecendo com o Brasil por causa das decisões ruins, péssimas, seguidamente uma da outra do tal do Lula, e ter a cara de pau de botar a culpa no Bolsonaro. E para piorar, dá uma olhada nesse trecho da entrevista do advogado do Trump em português, falando em português, sobre Alexandre de Moraes. Só para vocês entenderem o que está por vir para Alexandre de Moraes também, que não vai sair ileso dessa história toda. Olha só. Vai se defender. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí Por que favor. foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que é uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado, né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras, tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Muito obrigada pelos posicionamentos, pela gentileza da entrevista. Gente, Alexandre de Moraes e Lula. Que dupla, hein? Que dupla que hoje está conseguindo jogar o Brasil no buraco. E não só pela falha nas interações internacionais, pelos absurdos que Alexandre de Moraes comete como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também na destruição do nosso judiciário, do nosso poder executivo, do nosso país. Essa gente precisa sair e logo. A gente precisa, o mais rápido possível, resgatar esse Brasil da mão dessa gente. Bom, eu tô fazendo a minha parte. Galera, um forte abraço.